A alma que os humanos possuem pode ser chamada de ideia, que é sua essência mais pura e clara em certo ponto. Os humanos começaram a se tornar conscientes de suas almas ideais e se tornaram capazes de manifestar a sua própria. Um homem diz que quando ele manifestou a sua, uma espada enorme apareceu, e outro homem, surpreso, pede para ele mostrá-la. Ada começou a ser usado como palavras ou parte de uma frase, como demonstrado pelo homem quando ele invocou sua espada. Os humanos eram capazes de manifestar Ada como um objeto psíquico a qualquer momento. O homem perguntou ao colega qual seria sua habilidade, e seu amigo, no entanto, respondeu que ele tem o poder de fazer tijolos de terra. A humanidade novamente, quando isso aconteceu, começou a criar um sistema de ranking, e o ranking era motivo de zombaria, e almas que costumavam ser iguais agora eram classificadas em uma hierarquia. Aquele homem avisa que não pode ser amigo de alguém de ranking, e no final, todas as pessoas foram rotuladas. Depois disso, alunos degenerados tornaram-se ferramentas usadas para melhorar o status do país, sendo colocados nas linhas de frente da guerra. Esta é uma das escolas, a Escola de Treinamento Especial, Hyundai. No meio do pátio da escola, um garoto corre enquanto outros tentam pegá-lo. No entanto, este é um garoto muito habilidoso que pode facilmente se defender e invoca um machado de ferro gigante. O homem zomba, perguntando-se: isso é tudo que as 10 pessoas da classe podem fazer, pulando em cima de um dos alunos e dizendo para eles se esforçarem mais. Oh, garoto ruivo, por sua vez, antes de ser atingido, invoca sua Ada, que são bastões de ferro leves. Ele mal consegue se defender do ataque, mas continua sendo pressionado pelo outro aluno. O garoto com o machado é muito habilidoso e não dá chance para ninguém ajudar o ruivo, colocando-o em uma situação muito difícil. Ele fica com raiva e vira a cabeça, chamando por Park Ginseng e dizendo ao aluno para não ficar parado. Ele então pede para o homem fazer algo, mas o mencionado diz desajeitadamente que mesmo que ele diga isso, duvida que sua ajuda mudará alguma coisa, deixando o homem muito irritado por seu colega de grupo ser um grande inútil neste momento. Enquanto a luta está a todo vapor, o ruivo informa em um tom ameaçador que eles terão uma conversa depois que a luta acabar na sala de aula. O protagonista leva um chute na barriga, fazendo-o gemer de dor. O ruivo pergunta se ele vai continuar brincando, e um aluno de óculos diz que eles perderam por causa dele. Aquele ruivo lamenta ter gostado dessa pessoa inútil e diz que eles são muito azarados. Além disso, o de óculos diz que já era esperado do último no ranking da escola. Sem se abalar, nosso protagonista ri enquanto se desculpa e concorda com a afirmação do ruivo, depreciando-se por ser o último no ranking, testemunhando a audácia do homem. O ruivo se prepara para atacá-lo mais violentamente do que nunca. Ele manda aquele inútil para o inferno, e quando tenta acertar seu rosto, o protagonista mal desvia. Depois de escapar da confusão, o aluno pergunta se pedir para morrer não foi um pouco demais e se ele não podia simplesmente desistir. O ruivo diz ao Rank F que, como eles estão cansados, vai acertá-lo 10 vezes para cada membro da equipe ferido. Nosso herói, por sua vez, pensa que não faz sentido uma pessoa cansada querer bater nos outros e que, se ele se deixar ser espancado, fará com que o agressor seja punido. Compreendendo que neste ritmo ele será espancado até o intervalo, sem ninguém para ajudá-lo, sabiamente o protagonista corre com os braços levantados pedindo ajuda. Durante a fuga, o ruivo questiona a audácia do homem em fugir dele e ordena a seus capangas que peguem aquele bastardo, enquanto os alunos na sala de aula riem assistindo a tudo. No entanto, em certo ponto, nosso herói se encontra em uma situação apertada, cercado por valentões. O de óculos diz que eles vão se controlar e só vão bater a ponto de ele não precisar reclamar com o professor. Além disso, eles proíbem o uso de Índia. Eles chutam o protagonista. Quando ele cai no chão, um ato covarde começa com os alunos rindo dele enquanto vários se juntam para chutá-lo. Um dos homens diz que tem vergonha de estar na mesma sala que esse lixo, e outro pergunta sarcasticamente por que um Rank F fracassado
ainda vem para a escola. Nosso herói começa a tentar se recuperar, mas a dor o impede de falar. Depois de reunir alguma força, ele se desculpa por sua equipe ter perdido por causa dele. O ruivo fica muito zangado com a audácia de responder, e o de óculos diz que o Hank F já está pegando em seus espelhos. De repente, o professor entra na sala, ordenando que todos os alunos se sentem e informando que tem boas notícias para todos. Os valentões notam a presença do professor e ficam desapontados porque não tinham terminado de ser o protagonista, mudando completamente sua personalidade. Eles começam a bajular o professor, perguntando o motivo de sua felicidade e se ele finalmente vai se casar. Depois que os alunos começam a rir, o professor manda eles calarem a boca. Nosso protagonista não sabe o que está acontecendo e diz que se sente desconfortável. O professor informa que sua escola finalmente foi escolhida pelo governo como uma escola capaz. Com os pés na mesa, um aluno chama a atenção do coordenador da sala e diz que, vendo como o homem está falando, ele recebe alguma proposta estranha em algum lugar novamente. Este é Baimon, um valentão típico com habilidades medianas. O professor, por sua vez, se aproxima do aluno dizendo que o intervalo acabou. Então ele deveria se sentar corretamente. Nesse caso, Ban pede para ele simplesmente parar de fazer coisas assim. Mas o professor diz que é ele quem decide. Então o aluno deveria se acostumar com isso. Além disso, ele informa que tudo é graças ao desempenho que seus veteranos, os alunos do terceiro ano, mostraram. A partir de agora, esta escola se tornará um campo de testes piloto para um sistema militar. Isso significa que todos os alunos receberão um ranking militar com base em suas habilidades, o que os deixa confusos e ansiosos. Todos os alunos agora são companheiros e devem estar cientes disso. Os professores de cada turma recebem ranks de segundo tenente a comandante de pelotão, e eles agora o seguirão como comandante do 10º pelotão. Bion questiona o que o professor fará com os alunos ali, imaginando se eles são o 10º pelotão porque são da turma 10. No entanto, o professor diz ao aluno para parar de reclamar porque esta é uma iniciativa do governo. Então apenas certifique-se de fazer o seu melhor durante o treinamento. Eles também praticarão a saudação como os militares, e provavelmente há várias pessoas ali tentando recrutar alunos de sua escola. Nesse caso, ao se levantar, o professor informa que isso significa que todos os alunos agora são soldados. Percebendo que as coisas agora serão feitas em estilo militar, o aluno Hank F pergunta ao professor o que acontecerá se eles não quiserem seguir esse caminho. O professor está curioso sobre a pergunta do aluno e pensa em como responder. Nesse caso, ele informa que eles não forçarão ninguém. Se não quiserem participar, podem solicitar transferência para outra escola do governo. Diante disso, nosso herói JYN Sung não entende a colocação, e o instrutor então pede ao aluno para pensar cuidadosamente sobre a oportunidade, porque ele já sabe o motivo. JYN se desculpa por não entender tudo o que está sendo colocado, e um dos alunos pergunta por que eles estão se tornando uma escola militar tão repentinamente, fazendo outro concordar porque pelo menos o motivo deveria ser dado. O educador explica novamente que tudo se deve aos alunos do terceiro ano, que são um grupo verdadeiramente especial e ajudam esta escola a se tornar uma escola militar porque todos recebem o título de cirurgião. Depois de jogar uma caixa na mesa com todas as certificações dos alunos do terceiro ano, os alunos ficam muito surpresos ao ver isso. O professor está muito orgulhoso do trabalho desses alunos, dizendo que eles são o futuro brilhante da Coreia e informando que foram reconhecidos pelo governo. Apenas os alunos do segundo ano com melhor classificação receberam o título de cabo, mas a maioria dos alunos do segundo ano agora serão cabos. A avaliação de classificação pode ser feita pelo comandante de pelotão de cada turma, que pode procurar o professor a qualquer momento, pois ele estará disponível enquanto sua insígnia de classificação ainda não estiver presa ao uniforme. Eles devem ser guardados adequadamente. Posteriormente, receberão um caderno. O caderno será
responsável por enviar as insígnias. Mas Jim, no entanto, levanta a mão informando que ainda não recebeu. O professor, no que lhe concerne, informa que entre todos os alunos da escola, incluindo os alunos do primeiro ano, há apenas um aluno que não conseguiu receber uma classificação. Este aluno é Ginon, que deve começar a treinar para se tornar um soldado, e esta informação deixa nosso herói chocado. Na sala dos professores, o professor recebe a visita de Jin-san, que questiona o motivo de ter sido chamado ali. O professor diz que não é nada sério, mas acredita que eles deveriam discutir o futuro de JYN. Indo direto ao ponto, ele pergunta o que ele acha sobre se transferir para outra escola, e isso inesperadamente deixa nosso herói desconfortável e surpreso com a proposta. Aquele professor explica que a escola já é difícil para ele, e quando eles fizerem a transição para a academia militar, JYN não conseguirá resistir por muito tempo. Nosso protagonista tenta argumentar, dizendo que o professor deveria considerar seu potencial oculto, perguntando o que ele faria se ele de repente tivesse um bom desempenho. Tal afirmação deixa o professor surpreso porque é algo em que ele nunca pensou. Ele então ri, zombando de JYN e afirmando que ele tem um grande senso de humor. Nesta situação, JYN fica irritado porque foi a primeira vez que seu professor olhou para nosso protagonista, e foi apenas para rir de sua cara. O educador avisa que o sistema de classificação dos alunos será formado, e a vida de JYN se tornará ainda mais difícil porque ele não conseguirá cuidar de todos os alunos, como previsto por nosso herói. O professor já sabe que ele sofre bullying, mas simplesmente não quer um aluno inútil de rank F em sua classe. Por curiosidade, JYN pergunta ao professor se ele acha que existe alguma classificação para as almas, e o professor começa a rir, achando que é uma piada, mas, obviamente existe. Fechando a mão e mudando a atmosfera, JYN diz que entende, mas não acredita ter nenhuma. Depois que tudo é resolvido, o sino toca e todos voltam para a sala de aula. Enquanto escreve no quadro, o professor diz que, como eles farão a transição para esquadrões, os cirurgiões farão a chamada. Então uma mulher começa a contar que o primeiro esquadrão do 10º pelotão tem 10 presentes e 0 ausentes. O ruivo informa que o segundo esquadrão tem 11 presentes e 0 ausentes. Isso deixa nosso herói desconfortável porque eles estão fingindo ser exército. Depois de alguns segundos de silêncio, o professor da turma pergunta sobre os relatórios do terceiro esquadrão, mas Bayern questiona se ele tem o direito de fazer isso, e o professor responde que o aluno é o cirurgião do terceiro esquadrão. Então pare de irolar e faça isso rapidamente. O aluno então relata que há 10 presentes e 2 ausentes, mas um está no banheiro e o outro ele deseja que desaparecesse. Nesse caso, Bayern afirma que há 8 presentes no total, e todos os alunos começam a rir. No entanto, o esquadrão de Bayern tem 9 pessoas, confirmando que o aluno deixou JYN de fora e fez a chamada ao seu redor. Os alunos zombeteiramente riem de JYN, perguntando ao educador se ele deveria incluir os aprendizes na contagem, mas o professor ignora e apenas conclui a chamada no quadro. É informado que, em vez de ter aula hoje, eles terão uma experiência de campo. No momento, há olheiros do governo escondidos entre eles que avaliarão como os alunos reagem ao ambiente. Então uma aluna levanta a mão pedindo ao professor para chegar à parte mais importante de tudo, e depois de ficar irritado com a falta de educação dos alunos, ele informa que os alunos formarão esquadrões de batalha, incluindo o primeiro, segundo e terceiro anos. Além disso, as equipes já foram escolhidas pelos olheiros. Nesse caso, um dos alunos reclama que os alunos do terceiro ano lutarão entre si e não se importarão com eles, mas o educador pede a todos para se acalmarem. JYN, ao ouvir tudo isso, pensa que poderá passar um bom tempo apenas observando. O professor pede a BM-DOM para confirmar se seu AA é classificado como C. Envergonhado, ele pergunta por que o professor quer saber. O professor questiona classificação de sua habilidade de combate,
E Baion pergunta por que esse interrogatório está acontecendo. Entendendo a mensagem, o educador então informa que o primeiro esquadrão de Baion lutará contra o primeiro esquadrão do terceiro ano, o que deixa o aluno desesperado pelo que ele causou a si mesmo. Aquele professor agora manda todos, exceto o terceiro esquadrão, para o campo e pede ao terceiro esquadrão para se preparar para a batalha, pois eles têm 20 minutos. Ao saírem da sala, os alunos desejam boa sorte ao terceiro esquadrão, com alguns dizendo que sentem pena deles. Depois que todos saem, os alunos do grupo entram em pânico, dizendo que estão perdidos. Além disso, ainda tem um rank F na equipe. A tensão entre os colegas começa a aumentar, com eles brigando entre si por causa de JYN. Mas nosso herói continua deitado em sua mesa, pensando que só queria descansar um pouco e agora descobriu que terão que lutar contra os alunos do terceiro ano. Aproximando-se da mesa do protagonista, o cirurgião do esquadrão chama sua atenção, chamando-o de um monte de _King. Com um sorriso, pergunta se o cirurgião o chamou, e um Bion muito zangado bate na cabeça do herói, julgando-o como lixo. Ele puxa o cabelo do protagonista, dizendo que o jeito que o aluno fala o deixa com raiva e pergunta se JYN quer apanhar antes mesmo de começarem a batalha. Ao jogá-lo para longe, Bayern diz que o monstruoso veterano Ansuno está no primeiro esquadrão do terceiro ano. Seria difícil mesmo com todos os palhaços de sua classe juntos, mas como o protagonista está ocupando um lugar importante, o resultado já é óbvio. JYN, por sua vez, diz que, como eles perderão de qualquer maneira, não importa se ele está lá ou não, e o cirurgião do esquadrão, puxando-o pela gravata, pergunta agressivamente se comer um monte de __ e perder parecem a mesma coisa para JYN, perguntando também se o rank F assumirá a responsabilidade se sua classificação cair. Mas ousadamente JYN diz que a classificação de Bayern não é alta o suficiente para ele se preocupar. De qualquer maneira, isso deixa o loiro ainda mais zangado, mas nosso herói percebe o monstro que criou e tenta se desculpar, retirando sua declaração. Nesse caso, o loiro se acalma um pouco porque, como Jun aparecerá lá fora, ele ainda não pode bater nele. Então nosso protagonista pergunta com trepidação se ser espancado por soldados ou de alta patente alunos do terceiro ano não seriam os mesmos, e isso dá margem à ideia de ver a função de cirurgião do terceiro esquadrão para JYN, que assim receberá toda a atenção que pede. Se nosso herói consegue lidar com isso e o mesmo não tem escolha a não ser concordar em fazer tudo o que lhe é imposto. Desta forma os dois já estão decididos sobre o que farão na partida e a partir de agora JYN atuará como escudo pessoal do verdadeiro cirurgião do terceiro esquadrão. Após algum tempo, a batalha entre os alunos do primeiro e terceiro ano finalmente começa. No ano letivo, o professor testa o microfone para começar a falar no alto-falante. Todos os alunos estão reunidos para o evento que começará em breve. O terceiro esquadrão com seu primeiro pelotão é apresentado junto com seu líder e o segundo esquadrão do 10º pelotão, também com Bayern tendo destaque após as formalidades. O professor pergunta se ambos, juntamente com seus esquadrões, estão prontos. O professor é muito respeitoso com o líder do esquadrão do terceiro ano, chamando-o de líder de forma diferente dos outros alunos. Ele então direciona seu olhar para duas pessoas na varanda do prédio pedindo para mostrar suas habilidades o máximo possível porque os olheiros estão observando, e então diz que fará o seu melhor enquanto coopera com o esquadrão, deixando os professores satisfeitos porque ele conhece a capacidade de seus alunos. Neste momento, todos os membros do grupo são enviados para suas posições, o que os deixa um pouco desconfortáveis. Mas regras são regras. O início real da competição é dado com cada líder recebendo uma pulseira. Bayern puxa JYN pela jaqueta, chamando-o de lixo e assustando nosso herói. Aquele professor continua informando que a pulseira usa o poder de adia para proteger o usuário do choque, mas quebra após uma certa quantidade de dano. No entanto, uma vez que a pulseira quebra, a pessoa está fora e JYN pergunta ao líder do esquadrão por que está
Sendo puxado como um cachorrinho elogiando o professor avisa que desta vez, considerando a diferença de experiência entre a terceira e a segunda classe, os métodos serão diferentes e Bayern diz a JYN para ficar quieto a turma 2 para 10. Tem um requisito adicional de que precisam resistir por 5 minutos para contar como vitória. Neste caso, os alunos do segundo ano começam a perder a esperança, marcando um cronômetro de 5 minutos em seu relógio. Nosso herói se pergunta se o professor reconsiderará sua transferência se ele vencer a partida colocando ambos os lados em saudação, e com um sorriso encorajador o professor declara que a parte prática do concurso começará. Após o início do concurso, Bayern rapidamente puxa nosso herói pela jaqueta e começa a correr. Shin não entende o que está acontecendo e pede ao líder do grupo para esperar, mas ele avisa que já havia dito ao aluno para ficar quieto antes. Ele está correndo porque em sua mente a estratégia mais coerente é apenas esperar os 5 minutos terminarem. Os alunos do grupo de Gion pedem ao seu líder para instruí-los sobre suas formações, dizendo que as somas estão chegando, mas eles estão cercados por alunos do terceiro ano sem obter resposta. Bain, por sua vez, diz a todos para ficarem em silêncio e pede ao terceiro esquadrão para simplesmente protegê-lo porque eles vencerão se ficarem ali por 5 minutos. A luta estava acontecendo de forma humilhante para os alunos mais novos porque a superioridade de seus veteranos é simplesmente surreal. Um dos alunos do grupo de Bayern é colocado no chão imobilizado e tem sua pulseira removida, enquanto outro aluno do terceiro ano passa por cima dos alunos, deixando todos em choque. A mulher encara Gank e treme de medo por fazer contato visual com ela. Diante disso, ela se prepara para um ataque contra os dois. Bayern tenta usar JYN como escudo para se proteger, pedindo-lhe para bloquear, mas nosso protagonista não entende como ele deveria fazer isso. Ao mesmo tempo em que a mulher quase os alcança, a loira amaldiçoa o herói, chamando-o de pedaço de __ e gritando para bloquear como puder. Neste caso, JYN pergunta se eles não deveriam pelo menos correr em outra direção, mas em meio a tudo isso, olhando para seu professor, ele está sorrindo, implicando que ele cuidará da transferência do protagonista. Neste caso, JYN fica profundamente irritado, afastando-se de Bayon e tornando-se o alvo da aluna do terceiro ano, que pensa que um conflito interno está acontecendo. Mas quando ela chega muito perto do herói, ele agarra seu pulso, quase arrancando a pulseira de sua mão. Isso deixa a garota confusa, porque não fazendo sentido que um mero rank F seja capaz de fazer uma ofensiva contra ela. Decidindo parar de subestimá-la, a mulher ativa sua Ada, que é uma armadura, exceto pela cabeça, cobre todo o seu corpo, aumentando sua defesa. Testemunhando o Ada de seu veterano, JYN não apenas elogia sua beleza, mas também suas funções. Mas a garota diz ao protagonista para não se fazer de bobo, e pergunta se ele reagiu à sua velocidade. No entanto, mais importante do que sua pergunta é que o líder do esquadrão está conseguindo escapar. Mas verificando o cronômetro no relógio, apenas 3 minutos e 5 segundos haviam se passado, então o herói ainda não podia descansar, pensando que teria que pará-la. No entanto, de forma desajeitada, ele pergunta se pode chamar sua veterana de Nuna, explicando que não está flertando nem nada, e ainda se desculpa se a deixou irritada, dizendo que, a partir daquele momento, a chamará apenas de Sé. A mulher, por sua vez, diz que, se essa é uma tentativa de ganhar tempo, será inútil, e ordena que o nosso herói mostre sua Ada. JYN então responde que o destino os uniu, então pelo menos deveriam se apresentar. Mas a mulher o ameaça, dizendo que, se ele recusar, ela lutará ali mesmo. Tentando ganhar mais tempo, ele pede que espere um pouco. A garota lhe dá mais uma chance, comentando que pelo menos ele parece mais valioso do que os colegas, mas JYN pergunta qual a pressa e diz que ela deveria saber que manter a calma é uma qualidade importante. Já bastante irritada com a situação, ela começa a se aproximar do herói, enquanto o protagonista continua falando, dizendo que seu pai costumava dizer isso para sua mãe quando ela ficava brava. Percebendo que a situação ia ficar feia para o seu lado, JYN finalmente decide mostrar sua A. Com um sorriso,
Ele para e avisa que irá ativá-la agora. Uma luz azul começa a se formar em sua mão, deixando a garota ansiosa sobre o que estava por vir. Mas, surpreendentemente, ele invoca apenas uma adaga de rank F, com baixo poder de ataque e sem habilidades especiais. A garota fica decepcionada e começa a reconhecer a identidade do protagonista. JYN pergunta a sua Sonbai por que ela de repente está com essa expressão de dor, sugerindo que ela deveria ir para a enfermaria. Lembrando-se dos rumores, a garota pergunta se JYN é o famoso estudante de rank F. Ao confirmar, ela se decepciona ainda mais. O herói explica que considera aquela adaga como uma adaga fora do padrão, digna de rank S. Mas sua Sonbai o deixa falando sozinho, indo embora e dizendo que, pelo jeito, ela achou que ele era mais valioso por causa da reação dele, mas agora acredita que era só sorte. Pedindo para ela não ir, o herói diz que ela mesma pediu para ver. Então não tem o direito de ficar tão decepcionada. Nesse momento, ele afirma que, se ela continuar andando, ele vai atacá-la pelas costas, alertando que essa é sua última advertência. Sem se abalar, ela diz que não há motivo para perder tempo com o rank F em uma batalha onde o tempo é limitado. Nesse instante, JYN cumpre sua promessa. Surpreendentemente, se prepara para atacá-la por trás, já sabendo que, devido à sinceridade da sua Sonbai, ela o ignoraria. Seu ataque com a adaga se aproxima rapidamente do rosto da mulher, mas ela consegue se defender com sua armadura, embora fique surpresa. Após ver seu ataque ser facilmente repelido, JYN, um pouco envergonhado, comenta que perfurar aquela armadura é tão difícil quanto parece. Os estudantes nas arquibancadas começam a rir, já que isso era esperado de um rank F. Mesmo depois de ser atacada, a mulher não consegue enxergar JYN como um oponente e apenas fica entediada, dizendo que, mesmo com bons reflexos, todo Ada é assim, e que não há como driblar a sorte. Como ela já havia previsto, o ataque não funcionou, e agora ela não quer mais dar atenção a JYN. Nosso protagonista, por sua vez, pensa que, pelo menos, conseguiu ganhar um pouco de tempo com sua tentativa de luta. Mas, ao olhar para o relógio, o cronômetro revela que ainda faltam 2 minutos e 7 segundos. Diante disso, Bei amaldiçoa todos os membros de seu grupo por não conseguirem aguentar nem mesmo 5 minutos. A garota o repreende, perguntando se aquilo era algo que alguém que só foge deveria dizer. Desesperado, Bayon finge que estava apenas pegando leve com sua Sonbai e aconselha que ela pare enquanto pode. Isso, no entanto, só faz com que ela ria e declare que não é necessário pegar leve com ela. Agora ela quer ver uma demonstração de mérito. O loiro, se sentindo muito azarado, visualiza uma pedra a poucos metros de distância e se anima. Finalmente algo deu certo. Ele encontrou a grande pedra. Agradecendo a mulher por ter espalhado as pedras pela área, ela o questiona sobre quando ele irá provar seu valor. Ele responde que, se é isso que ela quer, ele mostrará. Então, Bei coloca as mãos no chão e provoca um terremoto. Baimon, que é rank C, estava claramente escondendo sua verdadeira força. Tentando avisar, JYN informa a Sonbai blindada que aquilo é perigoso. Baimon ativa sua habilidade Strack, que começa a moldar uma enorme rocha para ser usada como arma. Agora ele ativa Shake. Suas habilidades Rank B, Strack e Shake permitem usar um objeto fixo como arma, ignorando seu peso. Ao ver isso, os estudantes pensam que ela deve ser uma aluna do 3º ano, mas mesmo assim não sabem se ela sairá bem daquela, devido ao tamanho da rocha. Ela então percebe que o loiro não estava apenas fugindo, mas esperando encontrar uma rocha que pudesse usar com sua AA. Tendo seu plano descoberto, Bei começa a rir, elogiando sua Sonbai, enquanto levanta a enorme rocha com as mãos, suspendendo-a a vários metros do chão, e então a arremessa na direção da garota. O loiro diz à veterana do 3º ano que aceite seu enorme poder. Assim, se torne um degrau para ele demonstrar seu valor. Orgulhoso de sua força, Bei pergunta se ela realmente acha que, só por estar no 3º ano, ela ser melhor do que ele, e afirma que será o vencedor. Mas, de repente,
Alguém aparece atrás dele pedindo licença. Ao reconhecer a voz, já era tarde demais. O líder do esquadrão já havia enterrado o corpo de Bayan no chão com um único soco. O loiro reclama, dizendo que um aluno do terceiro ano atacar alguém pelas costas dessa forma não é justo. Enquanto isso, aquela garota lutava para bloquear o ataque de Bayan, reconhecendo que era mais forte do que esperava, mas acreditava que, com sua hada, conseguiria resistir. No entanto, o líder do esquadrão interveio, salvando-a de um possível acidente. Isso a irritou profundamente, pois era uma boa oportunidade para mostrar todo o seu valor. Annie, por sua vez, informa que o ataque foi um pouco perigoso e que ele tem o dever de proteger os membros do seu esquadrão. A mulher então questiona-se. Com isso, seu líder está dizendo que ela não é capaz de lidar com aquela situação. Annie responde que acredita que já conseguiria resistir à rocha sozinha, mas o loiro não teria deixado ela se defender tranquilamente. Nesse momento, Bayan tenta atacar Annie com um bastão de beisebol, mas o líder do esquadrão ativa sua habilidade "Eu definitivamente vou te pegar", subjugando facilmente o líder dos alunos mais novos. Essa habilidade tem uma classificação geral de B, e uma habilidade de combate classificada como A+, sendo capaz de capturar qualquer um que ele deseja atingir dentro de uma distância fixa. Nosso protagonista começa a imaginar o fim da batalha, já que seu líder de esquadrão foi enganado. Após finalizar Bayan, Annie olha diretamente para JYN de uma forma que o faz estremecer da cabeça aos pés. Diante disso, JYN tenta se render, mas Annie apenas comenta que já o tinha alertado antes mesmo de ele ativar sua habilidade, questionando o motivo e dizendo que o líder do esquadrão pode ser um pouco selvagem. JYN explica que decidiu se render porque não sabia o que faria naquela situação. O aluno do terceiro ano diz que o herói é um péssimo mentiroso. O protagonista insiste na rendição, mas Annie não dá ouvidos, ativando sua habilidade novamente e agarrando JYN, fazendo com que a adaga do herói voe e o deixando em uma situação difícil. Porém, a adaga acaba retornando para sua mão, permitindo que ele reaja. Com um dos braços livres, JYN se prepara para atacar, mas acerta Annie apenas o suficiente para se soltar, sem usar a lâmina, e diz que ele deveria ouvir quando alguém está falando. Os dois se separam, e Annie começa a perceber algo estranho no herói, já que escapar de sua habilidade daquele jeito não era normal. Com um olhar sério, o aluno do terceiro ano questiona a identidade de JYN e ativa sua aura espiritual, demonstrando todo o seu imenso poder. JYN então informa que é do terceiro esquadrão, do 10º pelotão, e seu rank é de estudante Park e JYN, o que decepciona um pouco o veterano. Desesperado, Park JYN percebe que ainda resta um minuto para o fim da partida. Annie pergunta onde o aluno do segundo ano está olhando, e JYN tenta disfarçar, dizendo que sua atenção estava em outro lugar. Para ganhar mais tempo, o herói aponta para a multidão, dizendo que todos parecem animados para ver o quanto ele está encrencado, e comenta que aquilo é horrível. O veterano percebe a tentativa falha de enrolar, e diz que odeia pessoas que fazem esse tipo de coisa. Apavorado, JYN pergunta o que seu veterano acha que ele poderia fazer sozinho. Annie pergunta por que ele nem sequer está tentando vencer. Park JYN responde que é apenas um rank F. No final das contas, nada daquilo importa. Mas o veterano explica que não estava dando uma advertência, e sim um conselho. Naquela grande competição, os olheiros escolherão qualquer estudante que apresentar um bom desempenho, e aqueles sem habilidade seriam transferidos. Diante disso, o herói decide mudar sua postura. Ele alerta sua Sonbai, que o questiona sobre o motivo de estar sendo chamado a atenção, e JYN diz que não quer ser transferido. Annie então aconselha o herói a seguir seu conselho. Com um comportamento completamente diferente, JYN comenta que, já que terá que lutar a sério com o veterano, não sabe se ele vai sair bem depois da luta. De repente, as veias no rosto de JYN começam a se dilatar, bombeando sangue em um ritmo muito mais intenso que o normal, e os vasos sanguíneos em seus olhos ficam visíveis. Uma aura vermelha de sangue e dor envolve o herói, que agora parece uma pessoa completamente diferente.
Nesse instante, sua adaga Idia passa por uma transformação crucial para aumentar ainda mais sua força. Suas habilidades físicas triplicam em relação ao nível normal, e ele passa a identificar com precisão os pontos vitais do oponente, além de enxergar o caminho mais eficiente para destruí-lo. No entanto, essa habilidade só pode ser desativada se ele destruir completamente a ada do inimigo ou tirar sua vida. Consumido pelo desejo de matar. Essa é a ada do assassino absoluto, uma habilidade oculta e única de Hansis. Com uma aura assassina e as mãos cobrindo o rosto, o herói se transforma de forma assustadora ao liberar o poder de sua ada. Annie observa, tentando entender o que estava acontecendo, até concluir que aquela adaga de Hank F não era o verdadeiro limite da habilidade de JYN. Ativando novamente sua habilidade, você não vai escapar de mim. O veterano assume uma postura de combate, se preparando para uma batalha ainda mais feroz. A descrição da habilidade aparece, e JYN comenta que ela é apenas Rank B. Rindo e zombando, dizendo que é pior do que ele pensava. Após ser analisado por um mero calouro, o veterano fica paralisado, sem entender o verdadeiro alcance do poder de seu oponente. Annie pergunta se JYN tem o poder de ver as habilidades Zada de outras pessoas. Rindo, o herói pede desculpas, dizendo que não consegue mais se conter. E, empunhando sua adaga, questiona se ele será capaz de detê-lo. Nesse momento, o veterano percebe a gravidade da situação e começa a compreender a extensão do poder de JYN. A sede de sangue que emanava dele era insuportável para qualquer um. Annie tenta provocá-lo, mas o herói permanece impassível, girando sua adaga, e diz ao veterano para tentar não se machucar demais. Um estudante loiro pergunta por que todos estão parados, e outro responde que talvez alguém esteja achando que seu oponente não é digno. A ruiva, por sua vez, irritada, questiona por que o veterano está parado, dizendo que só foi ali para vê-lo derrotar JYN. No entanto, Annie está extremamente cauteloso, porque naquele momento apenas ele conhecia o verdadeiro potencial de seu adversário. À primeira vista, JYN parecia relaxado, mas não havia qualquer brecha para ataque. A garota de antes percebe a aura do herói e fica intimidada, percebendo que ele estava completamente diferente de quando conversaram. Com essa mudança de atmosfera, ela entende que deixá-lo sozinho ali não seria uma boa ideia. Ao visualizar o confronto entre aquele homem e seu colega, algo parecia errado. Tremendo, ela informa a todos que houve uma mudança de planos. Agora, os alunos do terceiro ano partem em grupo contra JYN, tentando detê-lo. Um conflito histórico está prestes a começar entre três grandes potências da escola. Uma nuvem densa de poeira se levanta. Quando finalmente se dissipa, revela JYN imobilizado pelos estudantes no chão. Ele ri e pergunta por que seus sombais são tão agressivos, comentando que suas costas estão doendo. Annie, por sua vez, pergunta a Ji o significado de tudo aquilo. Imobilizando o herói, já afirma que, assim como ele tem o dever de proteger seu esquadrão, ela também tem o dever de proteger o dela. Com todos à sua frente, Annie, frustrado, diz que ela não precisava ter feito aquilo. Mas ela pergunta se ele tem certeza, pois, naquele curto período de tempo, quando atacaram JYN, uma batalha feroz havia acontecido, e por um certo tempo, o herói até teve vantagem, revertendo a situação em uma velocidade que a maioria não conseguiria acompanhar. Annie admite que, para dizer a verdade, não tem tanta certeza, mas abre um largo sorriso, começando a pensar em algo. Já não entende o motivo das risadas, até que seu colega comenta que, se fosse ela, desativaria sua ada antes que se danificasse ainda mais. Finalmente, a mulher percebe que havia acontecido ao seu corpo após a luta. O ataque do herói havia causado danos suficientes para prejudicar seriamente sua habilidade. De repente, os estudantes do terceiro ano percebem que seus braceletes estão quebrados e começam a comentar entre si sobre o motivo. Um deles pergunta se alguém desativou a ada de proteção por acidente, mas alguns veteranos logo entendem o real significado daquilo. Na frente do estudante imobilizado, Annie chama a atenção de Park Ji-sung, que,
Envergonhado e com dores nas costas, elogia o bom trabalho em equipe do grupo rival. O veterano fica pensativo, e Park tenta quebrar o clima iniciando uma conversa. O aluno do terceiro ano pergunta se o herói já voltou ao normal, e JYN se surpreende ao perceber que os 5 minutos já haviam passado. Ele então pergunta se existe alguma chance de eles saírem de cima dele. Annie responde que eles terminarão aquele duelo em outro momento, sem interferências externas, mas o protagonista recusa o convite para uma revanche, dizendo que a luta que tiveram agora já foi o suficiente. No entanto, o veterano está decidido e não aceita um não como resposta, avisando ao herói que se prepare para quando eles finalizarem aquele duelo.